A paz do Senhor, gente, dia 236, primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, 8, 9, vamos nessa, vamos lá. Acho que aqui, ó, como falamos antes, vou ler o subtítulo, se não explicar o que é os descendentes, tipo, o versículo 1 tá assim, ó, estes foram os filhos de Issacar. Aí tá aqui, o subtítulo é os descendentes de Issacar, então não preciso ler, né? Aí se eu conseguir ver antes de ler que o subtítulo condiz com o primeiro versículo ali do subtítulo, eu nem leio o subtítulo, beleza? Então, capítulo 7, versículo de número 1. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate. Incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Jediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. É Kenaná, tá? Eu li meio, mas é isso mesmo, Kenaná. Versículo 11. Todos esses descendentes de Jediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Estes foram os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém, netos de Bilá. Não, Bilá não é Bila, porque não tem acento no ar, então é Bilá, não sei. Acho que é Bila, né? Não sei, é Bila ou Bilá, não tem acento nem nada. Versículo 14. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofaede. Eu falei errado aqui. No finalzinho é Ed, tá? É Zelofaede. Então, deixa eu ler de novo. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofaede. Eu li errado todas as vezes. É Feade. É Zelofeade. O qual só teve filhas. Então, deixa eu ler de novo. Agora tá certo, hein? Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho.
a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Ceres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Izode, Abiezer e Maalá. Acho que é Abiezer, né? Abiezer e Maalá. 19, versículo 19. Estes foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Estes foram os descendentes de Efraim. Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Elaed, não, errei, vou de novo, pai de Eleada, que foi pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles. Seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Será. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzen-Seerá. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezef, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã, a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanac, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Isso tudo, desculpa, eu li errado. É só isso mesmo. Deixa eu ler o 29, repetiu, vou ler de novo o versículo 29. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanac, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Estes foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi, Berias. Deixa eu ler de novo. Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Será. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Tá? Que foi o pai de Birzavite. Birzavite. Birzavite, eu li errado, tá? Então, deixa eu ler de novo. Eber e Malquiel, que foi... Deixa eu ler o 31. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, Somer e Otão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete, Passaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Esses foram os filhos de Somer. Deixa eu ler o 33 de novo, que eu li com uma pronúncia um pouco errada. Deixa eu ler o 33 de novo, vou repetir o 33. Esses foram os filhos de Jaflete: Passaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Somer: Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer: Zofa, Imna, Celes e Amal. Estes foram os filhos de Zofa: Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer,
Ode, Samá, Silsa, Itran e Beera. Estes foram os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ara. Estes foram os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Aser. Aser, conhece? Aser. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi de... O número dos alistados para combate no exército deles foi 26 mil. Benjamim gerou Belá. Aqui está falando o subtítulo, os descendentes de Benjamim, capítulo 8. Vamos lá, versículo 1. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Aará. Eu li errado, que é ponto vírgula, porque eu fiquei até falei, ué, falou um, depois o outro, mas não. Vou ler de novo. Versículo 1, eu ler de novo. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho. Asbel, seu segundo filho, Aará, o terceiro. Nossa, eu li tudo para começar de novo. Vamos lá, ele está falando dos três filhos. Aqui tá ponto, vírgula, está bagunçando minha mente. Agora vai certo. Versículo 1 do capítulo 8. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho. Asbel, seu segundo filho. Aará, o terceiro. Noá, o quarto. E Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Belá. Adar, Gera, pai de Eude. Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manaate. Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou, depois de ter se Depois de ter se divorciado de suas mulheres Uzim e Baara. Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Então, deixa eu ler o versículo 8 de novo, para ficar bem compreendido. Depois de ter Depois de ter se divorciado. Perdi. Versículo 8. Depois de ter se Toda hora estou lendo divorciado. Perdão, gente. Vamos embora. Capítulo 8, versículo 8. Depois de ter se divorciado de suas mulheres Uzim e Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. Com Uzim, acho que é Usim, que conhece, mas Usim, vamos lá. Com Usim, ele gerou Abitube e Elpaal, porque com ele, Elpaal. Versículo 12. Estes foram os filhos de Elpaal: Eber, Mizan, Semede, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, acho que é Isqui mesmo, é Hizqui, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram descendentes de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi,
Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram descendentes de Sasaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o de seu filho mais velho, Abdon, e o de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moça. M-O-S-A. Moça. Moça gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azael. Não é Azael, não, é Azel, pai de Azel. Versículo 38. Azel teve 6 filhos chamados Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Não, é Azel de novo, né? Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Eseque, seu irmão: Ulão, o mais velho, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. O subtítulo aqui está: O povo de Jerusalém. É a parte B do versículo 1 do capítulo 9. Vamos lá. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os prisioneiros voltaram às suas propriedades, e as suas cidades foram algumas... Deixa eu ler de novo. Versículo 2. Os primeiros a voltar... Eu acho que eu li os prisioneiros voltaram, né? Eu li errado. Ainda bem que eu voltei. É que o prisioneiro estava em cima. Na linha de cima eu me embolei. Vamos lá, versículo 2. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Aías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas,
Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua é isso mesmo. Desculpa, vamos lá. Versículo 9. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim. Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias, e Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes das famílias eram 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho do... Não, de novo. Versículo 14. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Asricão e bisneto de Assabias, um merarita. Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicri e bisneto de Asaf. Asaf. Enfim, falar Asaf. Bisneto de Asaf. Versículo 16. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei, a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar. Eita, deixa eu ler de novo isso aqui. Ah, tá, aqui tá falando assim, os guardas das portas eram. Aí, vou ler o 17 pra frente, deixa eu ler o 17 de novo que eu baguncei e já era, vambora. Versículo 17, vou ler tudo de novo. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos dele, sendo até hoje os guardas da porta do rei, a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas registradas nas genealogias dos seus povoados era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel.
e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Não, desculpa. Deixa eu ler de novo. É no culto no templo. Então, 28 de novo. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios De novo, alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, falei de novo, tá? Versículo 31, vou ler de novo. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo o sábado. Desculpa, é todo sábado, não é todo o sábado, todo sábado. Versículo 33. Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Subtítulo: A genealogia de Saul. Versículo 35. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abdom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Merib Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineia. Não, desculpa. Versículo 43, vou ler de novo. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Amém? Grandão, hein? Acabamos. É difícil ler esses negócios, né, cara? Na glória a Deus que tem esse registro, gente. Opa, meia hora ele para. Mas ainda bem que tem esses registros, né? Ainda bem que temos esses registros. Glórias a Deus por isso. A gente pode estudar, pode saber sobre tudo, pesquisar. A vida passa, mas a palavra de Deus permanece. Vai ser, fique com Deus.